Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 27. Introdução. Vocês podem acompanhar. O autor da carta apresenta-se como Tiago, mas nós temos 3 ou 4 Tiagos no Novo Testamento e fica difícil você dizer quem que escreveu esse livro. Estudando mais sobre o livro, eu descobri que tinha 7 Tiagos, não 3 ou 4, como o comentário faz. Mas eu pus aqui aquele que eu acho que escreveu o livro. Que, na época ficou a dúvida entre o apóstolo Tiago e esse Tiago, que é o irmão de Jesus Cristo. É o irmão mais velho de Jesus. E foi com quem Jesus, depois da ressurreição, e se encontrou os dois sós. Com 12 discípulos, ele se encontrou com Tiago, que nós achamos que escreveu esse livro. Ele foi um dos poucos a que Jesus apareceu após a sua ressurreição. O autor tinha em mente os crentes fiéis, que eram exemplo da religião pura, que passavam por provações. A esses ele encoraja, mas Tiago também tinha em vista os indivíduos mais carnais e egoístas, cuja conduta mostrava que tinham falhado perante o teste da religião pura. A esses ele repreendia. Porém, por toda a epístola, a verdadeira religião do coração, quer conforme era testada nas vidas dos fiéis, quer conforme era um desmascaramento e juízo contra as vidas dos indivíduos carnais, esse é o tema do livro. Tiago assevera a superioridade dos valores espirituais comumente desperdiçados ou despercebidos. Assim é que Tiago fala sobre 2 espécies de fé, 2 espécies de sabedoria, 2 espécies de tentação, 2 espécies de confiança, 2 espécies de eu. Se nós fôssemos falar sobre cada um desses temas, nós ficaríamos só nesses temas. Então eu só mencionei. O primeiro capítulo, que é o que nós estamos vendo, nós não vamos ler, porque nós vamos, senão perdemos tempo. São 27 versículos. Vamos dando, à medida que vamos seguindo aqui o texto de todo o capítulo. No capítulo que nós estamos vendo, que é o 1, Tiago fala sobre o programa de Deus de santificação real na vida do crente. E ele introduz e apresenta pequenos tópicos que são tratados de modo mais completo nos capítulos seguintes. Vejamos, quer dizer, eu vou falar sobre os tópicos, para ficar mais fácil. Pequenos tópicos. Primeiro tópico, saudação apostólica, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Esta é uma das mais antigas cartas do Novo Testamento. Deve ter sido escrita antes do ano 50 depois de Cristo. E, a não ser Gálatas, que pode ser um pouquinho antes ou igual. É a carta mais antiga. E eu quero dizer a vocês que na época em que Tiago escreveu essa carta, foi difícil os entendidos aceitarem essa carta. Por quê? Porque ela batia com Paulo. Então, a quem ele se dirige? Ele se dirige aos crentes judaicos, que eram meios contra Paulo. Então, ele
ele se dirigindo a esses irmãos que realmente depois se tornaram verdadeiros crentes, né? Ele sentiu a vontade de tocar nesses assuntos que eu não vou tocar, porque o único capítulo que não confronta com Paulo é o capítulo 1. O problema começa no capítulo 2, capítulo 2, versículo 2, não, aliás, capítulo 2, versículos, versículos, bom, não importa o número, porque o Ed vai dar o versículo, mas é o 12 e o 27, 2, 12, 27, quando ele fala sobre as obras, né? Eu não vou tocar no assunto, deixar para o Ed, porque se eu tocar no assunto, eu crio aqui uma situação que eu tenho de explicar. Essa carta não foi aceita no cano, ela ficou até o ano 100, mais ou menos, 3 décadas sem ser aceita, né? Por causa desse choque, Paulo falou sobre a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé, não por obras. E a Igreja Católica, ela prefere essa carta até hoje, porque a Igreja Católica ficou muito em cima da salvação, a aplicação das nossas obras. Agora, eu apoio o Tiago, porque eu entendo o seguinte, quando ele fala que a fé sem obras é morta, isso está no capítulo 2, não tem nada a ver com o capítulo 1, eu entendo que com a fé você crê, e com a fé você é salvo. E agora, depois de salvo, é preciso obra. Então, a fé sem obras é morta, para mim. Agora, ele não chegou a dizer bem assim. Vamos deixar isso para o Ed, no segundo capítulo, debater esse assunto. Eu não sei porque vocês escolheram essa carta, eu até fiquei... Eles estão querendo ver se nós resolvemos o problema. Mas nós não vamos resolver. O problema é o seguinte, é que nós cremos na justificação pela fé. E lendo, estudando o livro de Tiago, tudo que bater na justificação pela fé, nós ficamos com Paulo. Amém? Amém. Então, vamos seguir aqui. Segundo tópico, os benefícios das provações. Capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Agora vem meu comentário. Devemos nos alegrar quando passamos por provações. Interessante, a minha experiência com provações, eu só aprendi depois de anos de ter passado por algumas fortes provações. Na época em que eu vivenciava uma grande provação na minha vida, e na vida de Neide, nós não entendíamos bem, mas hoje nós entendemos o que aconteceu conosco, foi para que nós pudéssemos avançar na nossa fé e seguir as obras que o Senhor Jesus passou para nós seguirmos. Nós quase nos separamos, vivemos tempos difíceis, resolvemos com as orações. Fomos para a praia, hoje muitos vão para a praia para se divertir, e que é uma coisa boa, mas nós fomos para lá para orar. Ficamos uma semana em oração, dia e noite, e foi muito difícil. Então, hoje eu me alegro, escrevi no livro Família, que vocês que são solteiros deviam ler antes de casar, o livro sobre família. Eu até recomendo que eles baratem. O livro já é muito barato, mas nós já vendemos agora com esse curso que tivemos sobre evangelismo,
quase 1000 livros do evangelismo. Queremos passar pelo menos 1000 livros aqui para a igreja, porque nós somos mais de 1000 pessoas. Então, essas provações que nós passamos, eu e Neide, e fomos vencedores, louvado seja o Senhor, estamos juntos, né? Eu me lembro que, nessa época, eu comecei a advogar e eu precisava muito de dinheiro e o meu escritório estava muito vazio. De repente, chegou um casal rico da cidade para divorciar. E eu falei, hoje eu vou ganhar dinheiro, vou pegar eles, eram ricos. Eles sentaram e estavam, né, na minha interpretação, eles estavam em provações, só que eles estavam se separando. E aí o que aconteceu? Eu expliquei para eles o que é o casamento, ficamos ali 2 horas e eles agradeceram, se beijaram e saíram juntos. E começaram a comemorar o dia do casamento deles, em vez de no dia que eles casaram, o dia que eles entraram no meu escritório. Eles saíram felizes, alegres, juntos, e eu fiquei triste porque não recebi nenhuma graninha, mas louvado seja Deus. Porque essas provações pelas quais nós passamos, o Tiago está falando aqui, né? Meus irmãos, teve por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Não é por uma só, por várias. É entender isso, orar e pela palavra seguir e crescer espiritualmente. 3, eu estou sendo bem rápido para não demorar muito aqui. 3, outro tópico, 3, como obter a sabedoria. Capítulo 1, versículos 5 a 8. Essa sabedoria que Tiago fala aqui, é uma das duas que ele fala. Essa sabedoria que eu estou... é aquela sabedoria de Deus, é aquela sabedoria divina, né? Aqui eu explico, ó. Se porém, diz o versículo aí, eu passei os versículos porque os versículos esclarecem bem. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Quer dizer, você precisa de sabedoria? Não duvide, ore e Deus vai te dar essa sabedoria. Que sabedoria? Vamos ver. E aí, se porém, vamos aqui, ele te dá de boa vontade, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu vou a Boiçucanga, fico sentado bem ao lado assim, dá para ver as ondas chegarem, e aí eu fico vendo e relembrando desse texto. A onda vem, aí ela espuma, interessante, ela deixa a espuma e volta. Ela balança, ela vem de novo, espuma, deixa e volta. E aqui o Tiago está comparando aquele que, pois quem duvida é como a onda do mar, vai e volta, né? E não muda de situação, impelida e agitada pelo vento. Quanto mais vento, mais onda o mar traz para a terra. E essa gente que duvida, que não age diante de Deus, não ora com fé, é como essas ondas tocadas pelos ventos. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vocês jovens não vão ser assim, como esse homem que Tiago menciona aqui. Peçam a sabedoria com fé e Deus vai atender e vai passar a vocês a sabedoria dele. Essa sabedoria que ele passou para Salomão. Vocês se lembram quando
vieram duas mães disputando um neném só por duas mães. Ah, é meu esse neném. Ah, não, é meu, é meu. E aí o Salomão, com a sabedoria de Deus, sabedoria divina, que ele pediu e Deus deu. E aliás, a gente sempre vê hoje as pessoas querendo prosperidade, né, financeira. Não, o Salomão quis sabedoria para poder governar, para poder dirigir aquele povo. E aí, diante das duas mães, ele disse, tá bom, já que ninguém, todas as duas dizem que são mães, eu vou cortar o neném no meio. E aí, não, a mãe verdadeira, por favor, não corta. Pode dar para ela. Quer dizer, a sabedoria de Deus pôde fazer com que Salomão descobrisse quem era realmente a mãe da criança. Então, se você tem dúvida nas suas decisões, especialmente agora nesses exames que vocês têm que fazer, que eu vou fazer na minha vida, que curso? E eu, por exemplo, meu avô queria que eu fosse fazendeiro. Ele queria que eu tomasse conta da fazenda dele, me jogou lá para Piracicaba para fazer o curso agrônomo. E não tinha nada a ver comigo. Primeiro que tinha que estudar matemática, tinha que estudar química, tinha que estudar física. E eu gostava de língua, português, francês, inglês, espanhol. Caperucita, a mais pequena de minhas amigas. Aí eu fui para a classe de espanhol, e escapei do meu avô, né? E sou advogado e muito mais hoje servo do Senhor. Louvado seja o nome dele. Se eu estivesse lá na fazenda, talvez eu não tivesse oportunidade de estar aqui e de poder estudar com a sabedoria de Deus e passar a vocês o que Deus quer que passe nessa noite. Quarto tópico. As circunstâncias terrenas são transitórias. Capítulo 1, 9 a 11. Vamos ver os versículos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Aí eu não sei como é que está na sua Bíblia o texto, mas aqui é o pobre, ele está se referindo à pessoa pobre, né? Porém, essa condição de pobreza que você está, financeira, né? Glorie-se na sua dignidade. Qual que é a sua dignidade? Você foi salvo por Jesus. Isso é muito mais importante do que ser rico. Então, se você é pobre, mas é servo do Senhor, glorie-se nessa dignidade de poder ser um servo, seguidor dos caminhos de Jesus, ou do caminho de Jesus. E o rico, na sua insignificância, olha o que diz o Tiago. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Quem pode interpretar para mim o que é essa flor da erva que passa? Alguém sabe? Você já acompanhou a erva no campo? E lá na Califórnia, onde eu morei, ela dava umas florzinhas amarelas, muito bonitas, eu tirava foto. Aqui no Brasil tem muita variedade dessa erva, né? O que ele quer dizer aqui? Se alguém supõe ser religioso... Não, eu estou lá naquele outro. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico, na sua insignificância, porque passará como a flor da erva. Quer dizer, você é rico e vai acabar não sendo mais rico. É isso que o Tiago está falando aqui. Cuidado, né? E você liga a televisão e pega esses programas evangélicos, entre aspas, e percebe que a preocupação daquela multidão é a riqueza. E eles esquecem que a riqueza passa.
É como a erva do campo. Fica bonita, tudo. Daqui a pouco vem a seca, morre a flor, murcha. É isso que ele está falando aqui. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca. E a flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Agora, não pegue que o Tiago é contra a riqueza. Ele está aqui falando para você não pôr a sua atenção, você não pôr em primeiro lugar a busca dessas coisas. Você pode, Deus quer que você seja próspero. Ele te abençoa para você ser próspero. Mas o que o Tiago está querendo dizer aqui, que não ponha nessa riqueza, nessa prosperidade, a sua muita atenção, porque ela pode passar como a erva seca com o sol quente. Amém ou não? O cristão que passa a provação da pobreza deve orgulhar-se de sua elevada posição. Versículo 9, né? Como cristão que ele é. Versículos 2 e 5. E o cristão rico deve orgulhar-se, versículo 10, nas provações que o rebaixam, talvez até mesmo com a perda de suas riquezas. Alguma pergunta sobre isso? Não. Passamos vamos para o ponto 5. A origem do pecado. Versículos 12 a 15. Diz assim os versículos: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor promete aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e esse mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Comentário: aquele que suporta com perseverança a provação, receberá a coroa prometida. Aqui no versículo. Falou aqui, ó. O aprovado receberá a coroa da vida. Como o atleta que corre e depois recebe a aprovação de quem instituiu a disputa, colocando uma coroa de folhas, de ramos, sobre a sua cabeça. Então, aquele que suporta com perseverança a provação, receberá a coroa prometida por ter sido aprovado. Louvado seja Deus, né, Neide? Por nós termos passado dificuldade por uma época, quando nasceu Thaís, todos se alegraram e nós nos entristecemos. Não pelo nascimento dela, pelo que nós estávamos passando no nascimento da nossa Thaís queridinha. E não foi fácil. Mas Deus nos deu a absoluta vitória. Por isso estamos aqui juntos, eu com Neide, Neide comigo. Louvado seja Deus. Tiago afirma que Deus é quem nos concede e privilegia-nos. Não, eu não estou aí, não. Eu estou no anterior. Aquele que suporta com perseverança a provação, receberá a coroa prometida. Por ter sido o que? Aprovado. Só recebem a coroa os que forem aprovados na aprovação. Deus não pode ser tentado porque é santo por natureza.
ao passo que o ser humano tem uma queda natural para o pecado. Queda que pode ser vencida pelo Espírito Santo, à medida que se descobre o prazer de viver de acordo com a vontade de Deus. Agora chegamos no 6º tópico, a origem do bem. Capítulo 1, versículos 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Eu posso aqui já fazer um comentário. Tudo o que você tem recebido de bom, de bem, de bem-estar na vida, vem do alto. Não é você que cria. Ninguém cria. Vem do alto. E é bom que vocês saibam disso, para que estejam olhando para o alto. E Jesus, na sua oração sacerdotal, ele de pé, tendo acabado de dizer o que ele estava dizendo, ele olhou para Deus, para o alto, nem fechou os olhos, e orou. Pai, dá-me a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Porque ele havia renunciado toda essa glória, toda essa situação de Deus para ser um servo. Agora ele olha. Agora imagina você, precisa de sabedoria. Olha para o alto. Aí você precisa de quê mais? Dons espirituais. Para o alto. Para o alto. Todo bem que você está querendo ter, vem do alto. Não vem nada de você. Vem de Deus. O Tiago afirma que Deus é quem nos concede e privilegia-nos com todo o bem, em contraste com a ideia corrente na astrologia de que as estrelas controlavam o destino do homem. Isso foi muito forte em uma ocasião no mundo. O maior e mais importante de todos os seus dons é a regeneração. Pela palavra da verdade, pelo Evangelho de Cristo, que chegou até nós, como também tem chegado em todo mundo. Hoje me deram, o Josa veio para o evangelismo, passou em casa para deixar essas cópias, e eu perguntei, como foi o evangelismo? Foi bem, mas saímos muito tristes, porque aquela senhora que deu o testemunho na reunião de oração terça-feira, a Marta, ela não quer mais o Evangelho. Ela não quer mais, eu errei, porque ela já não tem o Evangelho. E agora a Maria, nossa diaconisa, estava insistindo e ela desistiu. Isso entristeceu os evangelistas. Mas, aquilo que a esposa do filho do Nil falou comigo no almoço, no curso, ela disse, Amira, mas como é que nós vamos resolver o problema da cidade? Todo mundo é incrédulo, poucos são os que querem. Mas nós temos que ir através do Espírito Santo, do poder de Deus, como testemunho, àqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E esses vão querer e vão chegar ao batismo. E não chegarão se nós não formos levar a palavra e o amor de Deus a eles. E nem todos vão querer, só os que foram escolhidos. Jesus fala na oração sacerdotal, aqueles, Pai, que o Senhor me deu, eu os glorifiquei. Quer dizer, os apóstolos que estavam com ele. Aqueles que o Senhor me deu. Então, quem está evangelizando hoje, está evangelizando aqueles que Deus tem dado a nós. Nem todos são escolhidos.
de Deus. Aonde que eu estou agora? Bom, eu falei que o maior bem que você pode receber do alto, além dos dons espirituais, é a regeneração pela palavra da verdade, o Evangelho de Cristo, que chegou até nós, como também está chegando em todo o mundo, Colossenses 1:5. Regeneração. O que é regeneração? É a mudança de vida. Aí eu dou razão ao Tiago. A fé sem obras é morta. Aí. Fora disso eu não dou, porque com obras ninguém é salvo. Alguma pergunta? Aí, se você tiver dúvida, você vai no Efésios. Efésios 2. Fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos. 2:8. Porque pela graça sois salvos. Não é por obra, pela graça de Deus. Mediante a fé. Então, quem salva é a fé que também Deus nos dá como um bem que vem do alto. Tudo é Deus, né? E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras. É Paulo que está falando aqui. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então a gente fica com o Tiago, né? Fé sem obra é morta. Quer dizer, você crê pela fé, é salvo pela fé e produz as boas obras que foram preparadas por Deus para nós fazermos. Entenderam? Isso. Por que os católicos defendem esse livro muito? Porque eles misturam a salvação com as obras, né? Ainda estamos diminuindo, graças a Deus. Mas vamos chegar lá. Eu não estou diminuindo o Tiago, não. Tiago foi aprovado, incluído no cânon da Bíblia. É um livro prático, como o Alexandre falou. É muito prático, é muito bom. Você vai ver ele falar sobre a língua depois, no capítulo 3, né? Sobre a língua. Aqui só tem um versículo que fala sobre a língua. Ele é muito prático, muito sábio, né? E, na época, ele não era bem entendido, porque havia o gnóstico, havia os crentes judeus que queriam que os crentes... agora fugiu a palavra. Gentios, que os crentes gentios fossem circuncidados, e não precisava. Eles queriam que os crentes gentios observassem a lei, e não era preciso. Tanto é que o livro de Tiago é considerado um livro legalista. Muito legalista. Mas nós que não somos legalistas, entendemos mais o Tiago. Ele está escrevendo mais para os carnais, para os incrédulos, não é para nós. E mais para os crentes judeus da época, que não aceitavam muito Paulo. O Ed deve falar nisso. Se não falar, está no capítulo 2, do capítulo 2, do versículo 14 e 27. E depois segue. E você sabe o que Paulo, por exemplo, fala no capítulo 4 de Romanos. Quer ver? O 4 de Romanos, o que fala? Romanos 4, 1 a 5, ó. Não precisa ser assim. Abraão justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, aqui ele está
respondendo ao Tiago. Porque se Abraão foi justificado por obra, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quer dizer, Abraão usou a fé, o dom de Deus, que é a fé, né? Para ele foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dádiva. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, o que nos justifica é a fé, não são as obras. Aí está cheio de... Agora, quer ver? Vamos no Tiago, no capítulo 2, 14, para você ver por que eles discutiam muito. Tiago 2, 14. Hã? Romanos 4, 1 a 5. Tiago 2, se eu não erro. Tiago 2, 4. Vai lá. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tomastes juízes, nos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. E aí vai no 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Está perguntando para você. Pergunta que ele faz. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai espiritual, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Aí o Romanos 4, 1 responde. Não foi. Entendeu? Aí não vou ver isso mais aí. Porque, felizmente, não está no nosso capítulo. É mais para a gente entender. Agora estamos, então, no tópico 7. A prática da palavra de Deus. Capítulo 1, 19 a 25. Vamos ler esse versículo. 19 a 25. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos parar aqui, depois continuamos. Eu queria comentar aqui. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Por que Deus quer que a gente, antes de falar, ouça? E eu corro um risco para aprender a ouvir, foi difícil para mim. E aqui nós temos algumas pessoas que estão tentando e orando com elas para que elas ouçam. Mas elas falam e não deixam você interferir, né? E é por que o Tiago está falando? No meu entender, é o seguinte. Quantas línguas você tem? Pergunto. Quantas? Ninguém responde. Você tem duas? Uma. Quantos ouvidos você tem? Quantas orelhas? As orelhas estão para fora? Estão. E a língua está para fora? A língua está para fora? Não, está para dentro. Cercada por um muro de dentes. Entendeu? Agora, quer dizer que
Deus facilitou a nós, nos criando assim, com duas orelhas, dois ouvidos, para ouvir. E com a língua para dentro, para poder dar mais ênfase ao ouvir do que ao falar. Você, para falar, a língua precisa bater bastante. E os dentes, que são os muros que cercam a língua, precisam dar chance para ela falar. Então, eu gosto dessa ilustração. Quando você fala muito, lembra que você tem dois ouvidos para ouvir mais do que para falar mais. Você tem que falar menos e ouvir mais. Bate na irmãozinha aí, na irmãzinha. Fala, viu? Você que entendeu? É o que ele está falando aqui. Pois seja pronto para ouvir. Aí o Alexandre vem falar comigo. Vem falar, vem. Ó, ele vem falar. Eu tenho que ouvir. Para depois pensar o que eu vou falar. A tua mãe quer falar com você. Mãe, para escutar o que tua mãe quer falar. O teu irmão, mas é meu irmão, minha irmã. Para, dá atenção. Eu lembro quando nós tínhamos os telefones, o telefone de mensagem, o telefone para a pessoa nos chamar. Uma senhora com a sua filha nos telefonaram para nós irmos à casa delas, porque o marido não falava. E elas estavam preocupadas, né? Não falava. Eu fui com a Neide lá. Chegamos, batemos, entramos. E elas duas, a mãe e a filha conversando, e o marido sentado, quieto. Eu falei, como é que o senhor chama? Ela falou, João, a mulher falou. Aonde o senhor trabalha? Na Força e Luz, ela falou. Quer dizer, ele não falava porque não precisava falar. Não. Ele então só ouvia. Por quê? Porque as duas mulheres não entendiam que é preciso primeiro ouvir, para depois falar. E nem sempre é preciso primeiro, mas tem que dar ênfase de ouvir. A sua mulher está reclamando de você. Ouça, senta com ela, faz uma coisa que ela gosta. Eu, por exemplo, saio para comer fora. A Neide estava com problema e eu tinha combinado, toda vez que você está com problema, a gente vai comer num restaurante com ela e tudo, e aí fica melhor para a gente resolver. Aí nós chegamos, na hora que o garçom vindo, ela falou, eu esqueci o meu livro que eu registrei, que ela tinha um caderno que ela registrava os meus defeitos. E ela tinha esquecido em casa. Eu falei, garçom, por favor, espera um pouco, que nós vamos buscar o caderno dela, e depois a gente volta para comer. Aí voltamos, estava lá. Eu não lembro porque eu me corrigi. Ela é muito gostoso com vela, né? Não é ficar brigando em casa, é comer com vela, é levar um ramalhete de flores, né? A mulher que recebe um ramalhete de flor, ela fala diferente da mulher que não recebe nada do marido. Então, de vez em quando, eu levo um ramalhete de flor para minha esposa. Eu tenho orado por ela, porque eu estou com 88 para 89. Como é que Deus é tão bom de manter minha esposa? Você precisa ver a comidinha que ela fez hoje. Você precisa ver. Só para nós dois. Nossa, que coisa. E quando eu termino de comer, ela fala aquelas coisas que ela pode falar, porque eu estou contente, entendeu? E aí eu escuto. Então nós temos também que programar como ouvir, né? Facilitar, trabalhar para ouvir, né? E é gostoso ouvir. Pode continuar falando, Neide, que eu vou ouvir. Quer falar, Neide?
Eu não ouvi. O que ela falou? E como eles são jovens aqui, Né? como são jovens, É. eles vão dar ramalhete de flor, para dar uma rosa só que é mais barata. É mais barato. Quem gosta de flor aqui? As mulheres. Quem gosta? Levanta a mão. Isso. Agora, cuidado, não vai chegar com um cravo de defunto. Ele está falando aqui que é pronto para ouvir. O que significa pronto para ouvir? Quer dizer, atento. Ouça primeiro. Eu falo primeiro, não precisa ser primeiro, mas fique atento para ouvir, especialmente quando a outra quer falar. E tardio para falar. Tardio para se irar. Agora vamos, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tem um versículo sobre a ira que eu gosto muito. Quem pode lembrar? Eu não estou lembrando. Irai-vos, mas não... Quer dizer, não é proibido você irar. O que é proibido é você pecar. E cuidado com a ira, porque ela te leva ao pecado. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Interessante isso. Olha para você entender, é difícil de entender isso aí. Foi difícil para eu entender isso. O homem é diferente da mulher na frente do espelho. Aqui está falando do homem. A mulher, ela olha no espelho e se gosta. Aí ela arruma. Não gostou daquele jeito, ela torna a arrumar. Aí ela passa um negócio no cílio e um negócio no beiço. E passa ruge na face. Enfim, elas ficam um tempão diante do espelho. Já o homem não. Especialmente no tempo bíblico, o espelho não era como hoje. Ó, que perfeição, um espelho. O espelho do tempo bíblico era de aço. Não transmitia a fidelidade da nossa imagem. E aí o homem, até hoje, ele não fica muito no espelho. Ele se olha e sai. E naquele tempo, mais ainda. Né? E é isso que ele está falando. Diante do espelho, para si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de quem ele é. A mulher não se esquece, porque ela fica, se for possível, ela fica muito tempo diante. A tua esposa fica diante do espelho. Quem já viu a sua esposa ficar diante do espelho? Você que é jovem, mulher, você fica só rapidamente? Pronto, fica só? Ou fica um tempão? Aquela menina que está tão bonita ali deve ter ficado muito tempo no espelho. Hein? Levanta você, ficou bastante? Não? Não? E você? Vai outra bonita ali. A Raquel nem veio comigo, porque ela devia estar no espelho. Eu precisava chegar aqui na hora, e ela falou, não dá, a minha mãe me leva. Né? E a mulher gosta. Agora aqui está falando do homem. Ele dá uma olhadinha e sai. E ele está falando isso como positivo para não ensinar. Se retira para logo se esquecer
de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É que é fácil explicar isso. Como é que você vai ser bem-aventurado ouvindo a palavra, aceitando a palavra que ele já introduziu em você? Né? Isso aqui. E depois, tornar-se praticante da palavra que está em você. Eu gostaria amanhã, por exemplo, de que vocês jovens sentassem bem na frente, porque eu vou pregar uma palavra, como é que é o texto que eu vou pregar? É sobre. Aí, quem que mandou você falar isso aí? Agora tem que ficar procurando. Dá essa pastinha para mim, por favor. Se tiver aqui. Não está. Ah, tá. Aperfeiçoados na unidade. Aí eu não vou fazer uma palestra como eu estou fazendo aqui, eu vou pregar. E vale a pena ouvir. João 17, 23. João 17, 23. Eu gostaria de ver vocês à frente ali, para ver vocês falarem amém. Para ver se vocês falam amém, assim, amém. Ou faz assim, né? Hein? Quem poderia sentar bem na frente amanhã? Quem? Ninguém? Olha, eu estou pedindo para eu poder passar a palavra com a força e o poder do Espírito. Eu vendo vocês, eu vou me animar. Aperfeiçoados na unidade, na sua casa, pai com a mãe, você, aperfeiçoado na unidade, na igreja, e mais coisas que está no versículo 23 do capítulo 17 de João, a oração sacerdotal. Esse texto que nós lemos, irmão, veja aí o final, acompanha aí. O texto é tão claro como os dois fundamentos de Mateus 7, 24 a 27, que nós agora resumimos. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A casa de quem ouve a palavra e edifica a sua casa, ele a edifica sobre o fundamento, sobre o alicerce, que é Jesus Cristo. Ele que edifica sobre Cristo Jesus, vêm os ventos, as provações, as tentações, e a casa fica firme. Bate nela para derrubar e a casa fica firme. Ao contrário, quando aquele que ouve a palavra e não pratica, é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. E ela desabou, sendo grande a sua ruína, porque não suportou a ventania e não suportou os ataques da natureza. Como é que você está reagindo diante da palavra? Você procura obedecer? Você procura praticar? E o irmão Alexandre disse que vocês escolheram o livro, porque é um livro da prática. É mesmo, é um livro muito prático. Quando vocês terminarem esse estudo, quem sabe vocês estarão mais dispostos ainda a praticar a palavra
que Deus está colocando nos seus corações. Teve 2 améns aí. O seu anjo anotou, viu? A Bíblia fala, algo precisa ser feito para controlá-lo, é arreá-lo. Arreá-lo envolve o arreio, envolve o estribo, envolve o negócio lá atrás, envolve o cabresto, o freio, senão não vai conseguir. Ele vai desembestar na sua carreira e alguém será ferido. Eu estava no cavalo, esse cavalo fogoso, e meu irmão Ismael estava na garupa. E quando a gente estava lá em cima, no morro, ia chegando na casa de meus pais, tinha que descer, fazia uma curva, depois passava por uma pequena mata, depois por outra curva. De repente, esse cavalo lembrou que era fogoso e resolveu não obedecer. E disparou, desceu, e o meu irmão me segurando, e quando ele foi fazer a curva, tinha um jornal caído no chão, ele ainda assustou com o jornal e jogou nós voamos por cima de 3 pés de café e fomos cair lá embaixo. Aí o meu irmão saiu falando assim, e eu também, não saía a voz, de tão forte que foi aquela. É o que ele está explicando aqui, um cavalo fogoso, indomável, algo precisa ser feito, senão ele dispara na sua carreira e alguém sai ferido. Nós saímos feridos. Aí chegamos em casa, e andando a pé, e a mamãe foi fazer um chá de arnica, porque nós não conseguimos falar, não saía a voz. Aí tomamos arnica, começamos a falar de novo. Então, aqui aprende, assim também aquele que permite que sua boca seja usada sem controle, ele acaba prejudicando a outros e a si mesmo. Quem é falador aqui? Não levanta a mão. É só eu que estou falando, ninguém mais. Sou eu o falador. Essa pergunta eu fiz. Pensa bem. Quem é falador aqui? Bota um arreio e controla. É esse que fala aqui. A pessoa que não controla a língua age assim devido ao seu espírito carnal e descontrolado. Se é seu costume, é porque não é pessoa verdadeiramente espiritual. Esse Tiago é forte, ele fala sério, né? E eu acho que eu vou terminar. Eu pensei que fosse demorar mais, mas eu estou sendo mais rápido para terminar logo. Estamos aqui no último texto, no último tópico. O 9, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos ler de novo esse versículo. 27, é o último. A religião pura, a religião sem mácula, a religião certa, né? Para com o nosso Deus e Pai, é esta. Quer dizer, não é a religião para mostrar para as pessoas. A religião pura que a gente exerce para Deus, não é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Perdão. Quer dizer, a religião é visitar. Eu fui ver no grego o que significa cuidar. Visitar não é só ir lá e voltar. É cuidar, o significado exato da palavra. Envolve mais que uma simples visita. Tendo em vista o texto de Mateus 25, 36, 43, fala assim, estava nu e me vestistes,
Estava enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Quem está falando isso? Cristo no julgamento final. A religião é essa. Agora, os órfãos e as viúvas, eu estou continuando aí agora, o comentário meu. Os órfãos e as viúvas não são os únicos que possuem necessidades especiais. São usados aqui como símbolos nas suas tribulações. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva. E todo o povo dirá amém. Ora, aqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Deuteronômio 27, 19 e Atos 6, 1. Foi o que eu li aqui. Quer dizer, não se limita a religião em servir o órfão e as viúvas. Aqui o Tiago mencionou como um símbolo para que nós visitemos, ou melhor, cuidemos de outras pessoas necessitadas. Eu vi lá na porta um reclame da Casa da Esperança. Nós estamos cuidando de quem está contribuindo com a Casa da Esperança, nós estamos observando a religião que o Tiago está ensinando para nós. Aquelas crianças necessitadas, comendo, bebendo, aprendendo, sendo servidas, acompanhadas, suas mães, seus pais, e tivemos cursos formando pessoas para poder sustentar sua família. Quer dizer, tivemos curso de manicure, cabeleireira, e vários cursos. Tivemos um curso com muitas máquinas de costura para as mães, isso aqui. Então não são só os órfãos e as viúvas. É o teu vizinho que precisa de uma oração. E eu contei aqui para vocês que uma vez que fui para a Argentina, o vídeo e a sua esposa não me hospedaram para eu pegar o avião. Eles estavam hospedando e me indicaram uma irmã lá de um bairro. Fui lá para dormir, para poder sair no outro dia cedo. E aí havia uma reclamação do casal. Porque nós estamos tristes com a nossa igreja. Eles não dão nada para a gente fazer. A gente tem ministério, só eles que fazem. Puxa, é grave, hein? Escuta, eu estou indo para a Argentina e volto daqui uma semana. Você podia, nesse quarteirão, bater na porta até na esquina, depois voltar para o outro lado, bater na porta, para ver se tem alguém doente que precisa de oração? Vamos fazer isso. Então, quando voltar, eu vou passar por aqui para ver o que aconteceu. Quando eu voltei, eles estavam orando em 3 casas, acharam, naquela mesma quadra, 3 casas com pessoas enfermas, na cama, precisando de assistência, de acompanhamento, de ajuda, e reclamando da liderança. Quer dizer, quem é que vai atender as pessoas necessitadas do teu quarteirão, da tua casa? Não é o que mora lá, é o que está mais perto. Aí eu cheguei, eles estamos já orando lá. Eu falei, pronto, vocês encontraram um ministério. Vocês já orar nessas casas. Essa é a religião. É visitar, é cuidar. Aí você ensina no curso de evangelismo, bater na casa para ver se eles querem. Não, isso aí eu não vou fazer. Ué, mas é religião. Não, mas deve ter outras coisas. Tem muitas coisas. Um grupo numa outra casa, um grupo na sua casa. E aí fizemos a prática esses dias.
Dos 112 matriculados, 60 e poucos receberam o diploma. E 27 saíram para as ruas, batendo, deram testemunho, e os demais formaram 8 grupos aqui e fizeram a prática para aprender. De levanta uma senhora que veio de uma outra igreja, e ela disse, meu Deus do céu, o quanto que eu aprendi nesse curso. Eu lá na minha igreja, eu abri um grupo, o pastor mandou fechar, porque ele não tem esse trabalho de grupo. E eu tive que fechar o grupo. Não vamos falar mais porque é negativo. O positivo é a religião. Vocês não escolheram o Tiago? Então agora vocês vão obedecer o Tiago. O Tiago está falando assim, religião verdadeira. A religião pura, sem mácula, verdadeira, certa, é para com o nosso Deus e Pai, é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Agora, tem a segunda parte, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu fui num casamento para ver o que estava se passando na festa de casamento da igreja. Isso faz tempo. Não fica preocupado, porque essas pessoas que casaram já têm filhos, já estão casando também. Quer dizer, não tem nada a ver com aqui. Aí eu sentei ao lado do bar que montaram na festa de casamento de irmãos aqui da igreja. Um bar. Aí o garçom, uma moça, estavam mexendo o uísque com não sei o que lá, e mais não sei o que lá. Aí a outra estava. Aí vieram para beber. Eu fui contando os jovens homens e as jovens mulheres. Beberam mais na festa as mulheres do que os homens. Eu estranhei o tanto que beberam, e as mulheres foram campeãs na bebida. Isso é mundo. Porque você pode beber em casa, com a sua família, e não em público. E parcimoniosamente, não como eu vi lá. Por quê? Porque isso é mundo. Nós não podemos deixar penetrar o mundo na igreja. Nós não podemos, de forma nenhuma, e aqui vocês escolheram o Tiago, agora aguenta, e guardar-se incontaminado do mundo. É proibido beber? Não. Nossa igreja é criticada porque bebe. Nós fazíamos os encontros de unidade e convidamos a igreja, que era a igreja da cidade, era um pastor muito ligado a nós, e ele prometeu ir no nosso encontro. Aí, a hora que nós saímos, ele disse, ninguém vai porque lá a ceia é vinho. Aí um irmão de lá telefonou a Miriam, ele falou que ia, que nós íamos, mas depois que você saiu, ele falou que é para não ir, porque vocês bebem vinho. Voltei lá, falei com o pastor, ia falar o nome dele. Falei, a ceia essa vez não vai ser vinho, vai ser suco. O Josa teve que sair correndo, que já estava todos aqueles garrafões de bons vinhos para comprar o suco, porque tinha mais de 5.000 pessoas. E eles vieram. Quer dizer, para com essas besteiras. Ninguém está falando de beber. Então, a Bíblia não proíbe. Aliás, o vinho na Bíblia é uma coisa linda. É uma coisa comparada com as coisas boas. Se você for à Argentina, os irmãos tomam seu vinho. Se você for à Itália, eu fiquei na casa de um irmão, né? E lá na Itália ele tinha uma chácara de uva. Ele tomava, eu também tomei, fiquei uma semana na casa dele.
vinho no café da manhã, vinho no almoço, vinho à tarde e vinho na janta. Mas um pouco assim, um vinho bom. Então ninguém está falando. O que está é o mundo. Cuidado para não proceder como o mundo, deixando o mundo penetrar na igreja. Isso que o Tiago está falando aqui, né? E achando-me... para onde que está aqui? É assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Pergunta, o que é o mundo? Quem responde? Esse mundo aqui. Porque mundo tem vários significados. Esse mundo que contamina, quem que é? Quem pode responder? Vamos. Eu falei até agora vocês falam. O que é o mundo? Ninguém sabe. É? Sistema do mundo sem Deus. Então, o sistema do mundo é beber sem parar, publicamente. É isso? Então não pode. Pode. Eu fui fazer um casamento, que bom que faz tempo, lá naquele clube que tem lá, perto da negócio de água lá. Aqui, o clube aqui perto de nós, aqui na rua. Isso. Aí eu fui fazer. Não tinha começado o casamento. Soltaram a bebida. E a noiva não chegava. E a bebida continuava. Quando a noiva chegou, eu disse, irmãos, vamos... Ninguém. Irmãos, viemos aqui para... Ninguém. Todo mundo. Aí a noiva virou para trás. E disse, irmãos... Falei, mas não devia ter falado irmãos, né? Irmãos, eu vim aqui para casar, não é para beber. Foi difícil casar aquela noiva com aquele noivo e passar a bênção de Deus diante de uma situação vivenciada naquela hora, errada. Isso é mundo. Não sou eu que estou falando. É o Tiago, olha, quem mandou. Tiago. Guardar-se contaminado do mundo. Não é só bebida. Casamento é casamento. Sexo é depois do casamento. O mundo é que faz sexo antes do casamento. E a si mesmo guardar-se contaminado do mundo. Nós não somos contra as pessoas que vêm grávidas para a igreja, porque a igreja é exatamente o que Jesus falou. Eu vim para os enfermos, eu vim para os necessitados. É isso que o Tiago está falando. Visita o órfão, visita a viúva, cuida dos necessitados, cuida dos jovens, cuida dos casais novos, cuida. Essa é a religião. É simbologia ele mencionar só os órfãos e as viúvas. E ele por que mencionou? Porque a época era propícia, as viúvas não eram atendidas. Tem uma reclamação de que as viúvas ficavam sem receber a ajuda diária, que elas todas tinham, e outras coisas mais. Então é isso aí, é visitar, é cuidar dos outros e de você mesmo, não deixando o mundo te contaminar.
contaminar. Amém. Como é que você se guarda? Agora termino. Bom, eu vou dar um exemplo sério. Você é homem, eu também sou. Vou falar só para os homens. As mulheres fecham. Você é homem. Aí, eu sei do que você gosta porque eu gosto. O pastor Ivete estava pregando lá na chácara. E falou isso que eu vou falar. E falou assim, não é Abílio. Falou para mim. Quer dizer, eu com 88 anos, gosto de uma mulher bem feita. Como é que é uma mulher bem feita? Caprichada. Como, né? Os americanos olham aqui na mulher. Nós, brasileiros, olhamos atrás. Ah, mas você é crente, eu sou crente. Mas se você não cuidar, falando aqui, né? Se você não guardar, não se guardar, isso é, o comentário sobre Tiago, eu não falei no começo, é muito, muito parecido com o Provérbios. Muita coisa de Tiago aqui é do Provérbios. Claro, o Provérbio esclarece coisas que estão aqui. Né? E lá fala da atração nossa por aquelas mulheres. E não vai dizer que não. E a mulher, não sei o que vocês gostam, eu não sou mulher. Bem feita, agora vocês que sabem. De nós. O que vocês gostam de nós? Eu não sei, eu tive uma namorada muito bonita. E ela brigou comigo porque eu tinha ataques, como ataques epiléticos. Alguém informou ela, e ela não me quis mais, mas ela me reconhecia bonito. Eu tinha o cabelo todo ondulado, atrás aqui. Não tinha ruga. Mas o que eu quero falar? A mulher vai fundo com o homem. Trata de aprender, vocês, homens. Ela vai fundo. Por isso é que elas olham no espelho e ficam um tempão no espelho. Porque elas sabem quem são. E como ela deve se apresentar. E nós, homens, é que fala o Tiago, dá uma olhadinha no espelho e já sai. Esquece de como você é. Então aí, estou terminando. Guardar-se. Com o quê? Como é que você se guarda? Aquela linda. Não liga no programa da Bandeirantes. Como é que chama o programa dele? Que a Neide não, quando passa ali, ela tem só bunda. É ou não é? Hein? Pânico, ele sabe, ó, ele está vendo. Não, eu estou brincando. Então é o seguinte. É aí. Guardar-se, não liga aí. Né? Guardar-se. Foge disso. Como que você guarda? 3 coisas eu pus aqui. Orando. Com orações. 2, conhecendo a palavra. 3, enchendo-se do Espírito. Repito, está escrito aí. Como é que você se guarda? Com orações, com o conhecimento da palavra e com o enchimento do Espírito. O mundo, então, será desprezado por amor muito maior a Deus. E nós oramos pouco, muito pouco. Eu conheci um irmão da Coreia do Sul, em Israel. Entramos com 38 irmãos de Bauru, lá na sala que Jesus fez a ceia. Ele estava de pé, com a bolsa aberta,
com os olhos fechados, orando quando nós entramos. Nós ficamos 40 e poucos minutos, ele estava orando. Nós saímos e fomos embora. Encontramos ele orando e deixamos ele orando. Eles são pessoas de oração. Eles têm uma montanha da oração. E a montanha fica assim. O Jaime Kemp foi lá, subiu a montanha, encontrou com o pai e um filho descendo e parou. O pai, o que vocês vieram aqui? Nós viemos orar. E por quê? É porque o meu filho não está me entendendo e eu não estou entendendo o meu filho. Então vocês vieram hoje orar? Não. Faz 10 dias que nós viemos e ficamos orando, resolvemos esse assunto com o Senhor. Então, não é uma oraçãozinha. Entendeu? Você fez. É uma constância. Marca a hora. E você marca a hora, ainda o inimigo vai fazer você esquecer. Cuidado com o inimigo. Porque o inimigo, se você não ora, ele é feliz. Se você ora, ele treme. Então vamos orar, jovem, para você se resguardar. E ler a palavra, meditar na palavra. A palavra é o seguinte: se você não lê, você não gosta. Quanto mais você lê, mais você gosta. É a minha experiência. Essa Bíblia é nova, já está quase toda riscada. Aí, onde você abre, olha, ela é novinha aí. Olha. Se você pegar as minhas Bíblias anteriores, todas estão marcadas. Por quê? Você pensa que eu gostava? Não, minha avó fazia ler. Tem que ler. Foi ótimo. Isso aqui nos livra. Eu estou dando aula na faculdade de Direito. A coisa que eu mais gostava era dar aula na faculdade de Direito. E era perigoso dar aula na faculdade de Direito. Era muito perigoso. Naquele tempo tinha poucas moças jovens. Era mais homens, mas tinha. E tinha uma que era a mais linda da região. Ela morava em Pirajuí e era noiva em Pirajuí. E todos queriam dormir com ela, inclusive os professores. E eu dava aula até às 15 para as 11. E para mim, a minha classe era a última, que eu pedi para ser a última. Para quando, 5 minutos antes das 11 de terminar, eu já descia, passava por dentro do banheiro assim, e o meu carro estava estacionado ali. E saía. O negócio era perigoso. Aí, um dia, eu saí, atravessei o jardim, deixei o carro fora do... Cheguei, peguei o carro e estou descendo. Aí, ela levanta atrás. Quem era? Aquela uma, que todo mundo queria. Eu aprendi com o Ivan Baker o seguinte: com mulher, nessa situação, você fala assim: sai daí, sem vergonha! Grita mesmo. Aí eu repeti: sai daí, sem vergonha! Ela falou: você está louco? Não, sai daí! Desce já, porque senão você vai. Eu estou ensinando você, jovem. Vem com a mãozinha levinha. Sai daí, sem vergonha! Pronto. Amém? Terminando. Livrando-me do mundo. Guardando-me do mundo. Como eu fiz mais? Pedi demissão da coisa que eu mais gostava. Da aula na faculdade de Direito. Perdi demissão. Para evitar isso, ficar só com a minha Neide. E valeu a pena. Terminando. Queridos jovens da igreja, estou falando com vocês. Vou repetir. Venham amanhã ver ouvir de perto para eu ver vocês. Sabe, eu não quero ficar só vendo velho lá na frente de mim. Quero ver jovem. Vem amanhã. Vem. E termino, concluo.
abraçando vocês em Cristo Jesus. E acrescentando-lhes mais 2 preciosos versículos, um de 1 João 2, 17 e 14. 2 versículos. De 1 João, capítulo 2, versículo 17, e depois o 14. Vou ler lá. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O último versículo. Eu vos escrevi, jovens, fiz isso aqui escrito para vocês. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Amém? Amém. Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.